Moisés caminhava à frente do seu povo. Eles tinham deixado o Egito. As pesadas correntes da escravidão tinham desaparecido. Uma leveza enchia seus passos, um sentimento novo. Era esperança. Eles sonhavam com uma terra prometida, um lugar só deles. As crianças olhavam ao redor com os olhos arregalados. Faziam muitas perguntas. Os mais velhos andavam devagar. Às vezes, olhavam para trás. A tristeza se misturava com sua grande força de vontade. Uma longa fila de pessoas se movia. Eram como um rio correndo. O futuro era um mistério, mas seus corações sentiam uma nova coragem. O sol era forte, mas o ânimo deles não se abalava. O deserto se estendia à frente deles. Era imenso e vazio. A areia parecia não ter mais fim. Os primeiros sentimentos de alegria começaram a sumir. A jornada era muito difícil. Água não era fácil de encontrar. O sol queimava o dia todo. Eles ouviam o vento soprar. Às vezes, ouviam gritos estranhos de animais. As pessoas começaram a se ajudar. Dividiam a pouca comida que tinham. Compartilhavam a água que encontravam. Essa nova vida era dura, mas estavam aprendendo a ser fortes juntos. Estavam aprendendo a contar uns com os outros neste mundo novo e cheio de desafios. Moisés era o líder deles. Ele era calmo, parecia saber o que fazer. Falava com Deus com frequência, dizia ao povo para não se preocupar, lembrava a eles das promessas de Deus. Ele carregava um peso enorme. Tantas vidas dependiam dele. Muitas vezes, ele encontrava um lugar sossegado, orava ali, pedia a Deus ajuda e orientação. Ele caminhava entre o povo cansado, dizia palavras de carinho para eles. Seu cajado de madeira estava sempre em sua mão. Era um sinal do poder de Deus com ele. Isso dava um pouco de conforto às pessoas. Os dias passaram. Depois, as semanas. O povo ficou muito cansado. A felicidade da liberdade já não era tão forte. Algumas pessoas começaram a duvidar. Cochichavam umas com as outras. Será que essa jornada foi um erro? Alguns sentiam até saudade do Egito. A vida lá era difícil, mas eles a conheciam. Seus pés doíam de tanto andar. Suas costas doíam de carregar as coisas. Mas uma pequena luz de fé ainda brilhava. Moisés mantinha essa luz acesa. Sua própria fé era como uma chama firme. Ele acreditava que Deus os guiaria. Ele sabia que precisavam continuar. Um dia, um batedor voltou correndo. Ele mal conseguia respirar. Seu rosto estava pálido de medo. Ele apontou para o horizonte. Uma nuvem de poeira estava subindo. Estava chegando mais perto. Podiam ver o brilho de metal. Era o exército egípcio. O faraó tinha mudado de ideia. Ele queria seus escravos de volta. O pânico se espalhou rápido. Foi como uma doença terrível. O povo se lembrou da crueldade dos egípcios. Sentiram-se encurralados. Não havia para onde ir. O deserto estava atrás deles. O grande mar estava na frente. O povo gritou. Estavam com medo. Estavam também com raiva. Gritaram com Moisés. Por que você nos trouxe aqui? Berravam. Você queria que a gente morresse neste deserto? A esperança deles tinha sumido. O gosto doce da liberdade agora parecia cinzas na boca. As mães abraçavam forte seus filhos. Tremiam de medo. Os homens olhavam para Moisés. Seus olhos mostravam terror. Mostravam também acusação. O sonho de um novo lar parecia estar se quebrando em pedaços. A fuga deles parecia uma piada de mau gosto agora. Moisés sentiu o medo deles. Era um fardo pesado em seus ombros. Por um instante, talvez ele tenha sentido uma dúvida humana, mas ele a afastou rapidamente. Sua fé em Deus era forte. Ele sabia que Deus tinha um plano. Ele virou o rosto para o céu. Orou em silêncio. Pediu a Deus uma saída para aquela armadilha terrível. Ele tinha que ser forte por seu povo. Não podia mostrar nenhuma fraqueza agora. Ele se lembrou de todas as coisas incríveis que Deus já tinha feito no Egito. Ele se agarrou a essa lembrança.
Eles estavam presos. O imenso Mar Vermelho estava diante deles. Não podiam atravessá-lo. Os soldados egípcios vinham rápido por trás. Não havia escapatória. Um sentimento terrível de impotência tomou conta do povo. Seus gritos ficaram mais altos. O ar estava pesado de medo e preocupação. Parecia o fim. A jornada deles, suas esperanças, tudo parecia perdido. O sol começou a se pôr. O céu ficou vermelho e laranja. Parecia um aviso. A situação era realmente desesperadora. Nenhuma solução humana parecia possível. Moisés parou diante das águas profundas do Mar Vermelho. Deus falou com ele. As instruções estavam claras em sua mente. Ele não hesitou. Manteve-se firme contra a onda de pânico que crescia em seu povo. Ele levantou a voz. Não era um grito de raiva. Estava cheia de um poder divino. Ele disse ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o que Deus fará por vocês hoje. Suas palavras cortaram o medo deles. Foram como uma pequena luz num lugar muito escuro. Ele lhes ofereceu um fio de esperança. Gap 2. Moisés ergueu seu cajado de madeira sobre a água. Enquanto fazia isso, um vento começou a soprar. Era um vento forte do leste. Não era um vento comum. Soprava com uma força incrível. O som do vento era como um rugido alto. O povo observava. Seus olhos estavam arregalados. O medo ainda estava lá, mas outra coisa crescia. Era uma pequena faísca de esperança. O que estava acontecendo? Seria este outro sinal de Deus? O ar ficou frio. O céu sobre o mar ficou mais escuro, mais intenso, enquanto o vento uivava. As águas do Mar Vermelho começaram a se mover. Começaram a se dividir. Devagar no início, depois com mais força. Era uma visão majestosa. O mar estava se partindo em dois. Paredes de água se ergueram do lado esquerdo. Paredes de água se ergueram do lado direito. Um caminho seco apareceu entre elas. O fundo do mar, normalmente coberto por água profunda, agora estava visível. Era algo impossível de se ver. Um caminho para a segurança estava se abrindo. A força pura desse evento silenciou a todos. Todas as queixas, todos os medos, foram esquecidos por um momento. Um grande silêncio tomou conta do povo. Então veio um suspiro de espanto. Era um som de pura admiração. A incredulidade estava em cada rosto. Logo, esse sentimento se transformou em um alívio enorme. A maravilha encheu seus corações. Lágrimas começaram a rolar por muitos rostos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria e reverência. Algumas pessoas caíram de joelhos, começaram a rezar. Outras apenas apontavam, sem conseguir falar. O medo terrível que sentiram momentos antes tinha sumido. Foi substituído por um profundo sentimento da presença de Deus. O impossível estava acontecendo bem diante de seus olhos. Moisés ouviu a ordem de Deus. Diga ao povo para seguir em frente. Ele foi o primeiro a pisar na terra seca. O fundo do mar estava firme sob seus pés. As paredes de água se erguiam altas de cada lado. Elas brilhavam na luz fraca. Era uma visão impressionante e assustadora. O ar cheirava a mar e terra úmida. O único som era o arrastar dos pés. Seus passos ecoavam no estranho corredor de água. Caminhavam entre as muralhas do mar. Um caminho que ninguém jamais tinha percorrido. A nação inteira começou a se mover. Homens, mulheres e crianças começaram a atravessar. Levaram seus animais com eles. Era uma procissão lenta. Olhavam para as imponentes paredes de água. O medo se misturava com uma profunda gratidão em seus corações. Sabiam que os egípcios ainda estavam vindo. Mas agora, havia uma chance real de escapar. Cada passo que davam era um passo de fé. Essa travessia pelo mar foi como um novo nascimento para eles. Estavam deixando seus velhos medos para trás. Caminhavam em direção a um novo futuro, protegidos por um poder inimaginável. O exército egípcio não parou.
As carruagens do faraó avançaram. Entraram no caminho através do mar. Eram arrogantes. Achavam que ainda podiam alcançar os israelitas. Mas o caminho foi diferente para eles. O chão que estava seco para o povo de Deus ficou lamacento e difícil para os egípcios. As rodas de suas carruagens ficaram presas. Houve confusão. Soldados gritavam, cavalos se debatiam. O poder divino que salvou os israelitas agora agia contra seus perseguidores. A perseguição deles se tornou um esforço desesperado e fracassado. Finalmente, o último israelita alcançou o outro lado. Estavam salvos. Ficaram na margem e olharam para trás. Assim que todos estavam seguros, Moisés ergueu seu cajado novamente. As paredes de água começaram a cair. Com um rugido poderoso, o mar desabou, cobriu o caminho. Engoliu todo o exército egípcio, suas carruagens, seus cavalos, seus soldados, todos se foram. Gritos de alegria e louvor surgiram dos israelitas. Seus corações estavam cheios de gratidão a Deus. Moisés os liderou em uma canção. Era uma canção de vitória e liberdade. A jornada deles não tinha acabado, mas sua fé estava agora mais forte do que nunca. Foi forjada no coração do mar.